você está provavelmente usando o ChatGPT de forma errada. Eu achei um artigo que fala sobre como a gente consegue potencializar o retorno que o ChatGPT dá pra gente através de técnicas simples de otimização. Eu vou compartilhar esse artigo com vocês e vamos falar de um dos problemas que eu tive muito no início também, quando eu estava começando a utilizar essa tecnologia. O artigo está em inglês, mas eu vou traduzir para português para que todo mundo fique aqui na mesma página, e ele já teve bastante repercussão, já tem mais de 28 mil curtidas e 500 comentários, isso aqui a nível global, tá? Esse artigo ele fala sobre como você consegue estar à frente de 99% dos usuários que utilizam o ChatGPT. Então eu vou traduzir aqui, depois vou passar pelos principais pontos e vou compartilhar as dificuldades que eu tive no início quando eu estava usando essa tecnologia e como que esse artigo também tem relação com isso, tá? Então eu vou usar esse plugin aqui, ó, do Google Tradutor, para que todo mundo consiga acompanhar aqui o raciocínio. Esse artigo ele começa falando um pouco da gente utilizar os prompts, né, do ChatGPT e fazer perguntas muito genéricas, tá? Uma das principais mensagens é que ele fala que a gente deixa muito na mão do ChatGPT algumas coisas e espera que ele adivinhe e traga as melhores respostas possíveis, ao invés da gente induzir ao retorno que seja mais favorável para aquilo que a gente está procurando. Então, por exemplo, ao invés da gente tentar fazer com que o ChatGPT ele adivinhe as coisas, a gente pode fornecer algumas informações, um contexto ou algum pouco mais de detalhamento sobre como ele deveria trazer o retorno disso, tá? Parece simples nesse início, mas não é. E vamos falar sobre algumas técnicas utilizadas nessas engenharias de algoritmos que são feitas para otimização do resultado do ChatGPT. Ele fala principalmente também da forma como a gente consegue aumentar as chances de obter os melhores resultados. Um jeito da gente fazer isso de forma simples é fornecendo até alguns exemplos para o ChatGPT trazer de retorno. Geralmente a gente faz perguntas simples, como por exemplo, traduza uma palavra, ou a gente pede algumas respostas bem diretas, né? Um exemplo prático disso é se você tiver uma demanda para poder conseguir utilizar os códigos do aeroporto para poder fazer uma análise de dados. Então, imagine que você, ao invés de você falar assim, ChatGPT, me dê o código dos aeroportos ao redor do mundo, você pode pedir para ele, como está até no exemplo aqui, né, do artigo, e você quer especificamente as 3 siglas, né, o código do aeroporto, e você pode dar um exemplo. Então, assim, eu quero voar de Los Angeles para Miami e me retorne os códigos, como, por exemplo, LAX e MIA, né, que são os códigos do aeroporto dessas 2 cidades. Então, você consegue munir ele de informações sobre o que você espera de resultado, tá? E se ainda assim esse resultado ele não for te trazer ele de forma satisfatória, tem uma outra dica muito importante que fala que você pedir para o ChatGPT interpretar uma figura para depois te dar um retorno. Por exemplo, se você quer utilizar o ChatGPT para poder fazer uma apresentação de insights para uma área cliente, então você pode perguntar para o ChatGPT, antes de passar para ele esse comando, falar assim: eu quero que você haja como se você fosse um cliente interno da empresa que eu trabalho, no qual o principal segmento dessa empresa é o segmento de comida. Então eu quero que você me faça algumas perguntas nessa posição de cliente, enquanto eu tenho uma apresentação de dados para te fazer. Isso muda muito a forma como você lida com o ChatGPT. Não é esse exemplo que está aqui no artigo, mas eu estou tentando aqui fazer um paralelo para a nossa realidade aqui de dados. Você pode pedir para que ele haja como uma figura que você espera, e aí sim você dá um contexto mais detalhado possível para que ele consiga te dar um retorno muito mais assertivo. E uma coisa que também o artigo fala e que eu pratiquei bastante isso no dia a dia é você adicionar uma personalidade a esses retornos esperados. Então, se você quer utilizar o ChatGPT para poder de repente criar um e-mail, para poder utilizar numa campanha que vai impactar os clientes ali com o objetivo de fazer uma venda, você pode pedir para o ChatGPT, além de dar um contexto, né? Eu quero criar uma campanha para fazer com que as pessoas comprem o meu produto, que é uma garrafa d'água. Eu preciso que esse texto ele seja convincente e gere a vontade das pessoas de adquirir essa garrafa d'água. Me dê alguns exemplos disso, mas faça isso, por exemplo, com um tom de curiosidade,
ou trace uma personalidade para esse retorno, né? Associe uma personalidade, seja ela engraçada, uma personalidade que traga um senso de urgência, uma personalidade que traga um tom de curiosidade, para que ele consiga ser muito mais assertivo. Inclusive, você pode variar nessa personalidade, testar mais de uma possibilidade e ver qual o melhor retorno com a execução desse texto que ele vai te retornar. Então, esse artigo também está falando muito dessa parte, né, de personalidade, de como você consegue dar uma característica e fazer com que o ChatGPT ele atue como se fosse uma pessoa. Isso serve tanto para personalidade quanto para os adjetivos, tá? Então, se você fizer uma pergunta, como tem aqui no exemplo até do artigo, gere 5 fatos sobre a inteligência artificial não substituirá os humanos. Você pode adicionar alguns adjetivos como gere 5 fatos de forma engraçada para que a inteligência artificial não substitua os humanos. Você já consegue dar um pouco mais de detalhamento, de embasamento para poder personalizar esse retorno. E uma dica também, né, que o próprio artigo dá é essa questão da gente colocar em prática o raciocínio, o contexto, para que a gente consiga obter resultados mais precisos, tá? É claro que no ChatGPT 3, por ele ser a versão gratuita, a versão que está disponível e tudo mais, ele tem um senso maior da gente ter que dar esses insumos para poder conseguir trazer o resultado esperado, mas no ChatGPT 4, que foi a versão que saiu posteriormente, isso acaba sendo essencial para muitas das coisas e para você potencializar o retorno, mas não tão essencial quanto é na versão 3. Então, se você estiver usando a versão 3 e você não está fazendo isso, você está fazendo completamente errado a utilização da ferramenta. E uma nova funcionalidade que saiu no ChatGPT pago é para você subir códigos, está em versão beta, agora você pode subir arquivo e pedir análises ou pedir detalhamentos com essa funcionalidade, tá? Que é o interpretador de código. E depois eu vou gravar um vídeo aqui no canal sobre como utilizar isso na prática para que vocês consigam potencializar ainda mais o uso dessa ferramenta. Se você quiser ver isso, comenta aqui nesse vídeo para poder eu entender se faz sentido priorizar isso e trazer aqui no canal. E por fim, até o artigo ele traz aqui um exemplo, né, de como você consegue dar um contexto um pouco maior. Obviamente isso aqui está em inglês, então não vai ter tanto detalhamento, mas em resumo a gente tem 2 problemas iguais, sendo que a gente passou um pouco mais de contexto e o output, né, que foi o retorno do ChatGPT, foi completamente diferente, foi muito mais preciso, inclusive dando a resposta correta, porque no outro prompt, onde a gente foi mais objetivo, ele deu até a resposta errada. Então não confie também 100% no retorno que o ChatGPT está dando, sem dar um contexto, sem aprimorar bastante. Inclusive por isso que eu sempre falo que é pouco provável que a gente tenha perda de posições de analista de dados, de cientista de dados, por uma função de uma inteligência artificial, porque você precisa de ter muita interpretação e contexto, e além do contexto, raciocínio lógico, tá? Que é uma das coisas principais para quem vai atuar no mercado de dados. Raciocínio lógico é algo muito importante e que poucas pessoas prestam atenção e gostam até de se desenvolver. Acham que só você ter o conhecimento técnico vai ser suficiente para você ter sucesso dentro da área de dados. Eu espero que esse vídeo aqui de alguma forma tenha dado um pouco mais de clareza de como utilizar o ChatGPT de fato e evitar com que vocês utilizem o ChatGPT de maneira errada, assim como eu vinha utilizando no início, quando eu comecei a utilizar essa ferramenta. Depois, a partir disso, eu passei a interpretar, utilizar essa parte de personalização, de adjetivo, de contexto, de pedir para o ChatGPT agir como se fosse uma determinada figura. Inclusive, você pode usar isso para processo seletivo, né? Pedindo para que ele haja como se fosse um gestor de uma área de dados, de uma empresa que trabalha com X, Y, Z funções e que ele te faça perguntas para que você consiga responder e treinar ali a sua dinâmica. Tem N possibilidades, muitas coisas podem ser feitas nessa ferramenta. Espero que de verdade vocês consigam utilizar isso no dia a dia e utilizem da maneira correta, tá bom? Espero que tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!